Olá pessoal, aqui com mais uma edição do nosso Pod Saúde Pi. Hoje a gente vai trazer um tema de extrema relevância e de muita curiosidade, que gera muita curiosidade das famílias, das mamães, dos papais, dos casais que querem engravidar, mas não conseguem, e a ciência está aí para dar aquela força especial. Então nós convidamos e agradecemos muito por ter aceito o nosso convite, o doutor André Luiz Engenher. Doutor, muito bem-vindo ao Pod Saúde Pi. Obrigado, Nádia. Eu que agradeço o convite. É um prazer tê-lo conosco aqui, ele que é médico e especialista em reprodução humana. Esse é o tema do nosso Pod Saúde de hoje. Bom, doutor André, vamos começar passeando aí por algumas possibilidades dessa reprodução também chamada de reprodução assistida. A gente tem a reprodução assistida, que evoluiu muito nos últimos anos. O senhor que já está há 27 anos só trabalhando com isso. Queria que o senhor trouxesse para a nossa audiência, inicialmente, o que é a reprodução assistida? A reprodução assistida é as técnicas que podem ajudar casais que não estão conseguindo engravidar. E o que é infertilidade? Infertilidade é quando o casal tem pelo menos um ano tentando engravidar sem uso de nenhum método contraceptivo e não está obtendo a gravidez. Aí é preciso investigar. E a idade é um fator muito importante, principalmente da mulher. Então, se a mulher tem 35 anos ou mais, esse prazo para começar a investigar, 6 meses. Então, não conseguiu engravidar em 6 meses, já deve procurar ajuda, porque a gente tem que buscar o que está acontecendo para resolver logo. E se ela tem menos, é mais jovem, aí pode esperar até um ano para buscar ajuda. Eu sempre digo que é muito importante fazer uma avaliação da fertilidade. Porque o que acontece? Muitas vezes a paciente chega lá com 34 anos, 32 anos e já tem uma reserva ovariana muito baixa. E daí ela quer congelar óvulos. E daí ela precisa fazer várias coletas, né? E tem que engravidar logo, porque esse estoque ele vai se esgotando. Então, quando o senhor fala de investigar a fertilidade feminina, às vezes a mulher já pensa em ter filhos ali por volta dos seus 25, e aí já se tem essa vontade, já pode começar a fazer essa investigação de fertilidade, para quando chegar, talvez daqui a 10 anos, já ter uma condição mais estruturada. Exatamente, né? Isso é o ideal. Por quê? Hoje a mulher está deixando a maternidade para mais tarde, a maioria, né? Por quê? Por causa do trabalho, estudo. Então, e quando a mulher está mais madura, pronta para engravidar, os óvulos já estão numa qualidade jovens, né? Exatamente. Então, o ideal seria lá atrás ter congelado os óvulos. Aí ela vai ter possibilidade de escolher quando quiser engravidar com os próprios óvulos, mesmo aos 45, mesmo na menopausa. Se ela congelou os óvulos jovem, ela vai poder utilizar esses óvulos. A gente começou falando aqui sobre o que é a reprodução assistida e a gente vai aos poucos entrando um pouco mais, porque a gente tem a inseminação artificial, a gente tem o FIV, né, que é a fertilização in vitro, e o doutor André vai explicar tudo direitinho pra gente. Já que a gente começou com esse tema da infertilidade, a gente falou das mulheres, muitas vezes o problema não é com a mulher, é com o marido, ou com o homem, ou com o companheiro. E aí, como é que se começa também essa investigação, doutor? Exatamente. 30% das vezes os fatores são femininos, 30% das vezes masculino. E 40% das vezes, ambos têm alguma alteração que está levando à infertilidade. Então é muito importante investigar o casal. É incrível, porque às vezes o casal ter 40% das vezes, achei que até era mais incomum, mas não, né? Não, é muito frequente. É muito frequente. E como é estar ali diante de pessoas que querem muito gerar um filho, ter um filho, e o senhor imagina assim, poxa, eu tenho aqui nas minhas mãos as possibilidades de dar essa alegria para essas pessoas. Como é trabalhar com isso? É muito bom porque você vê ali nos olhos dela a esperança de conseguir realizar o sonho do filho. Porque hoje as técnicas de reprodução humana nos dão essa garantia, essas chances maiores, não garantia de 100%, porque não tem como estar nem 100%, mas aqueles casais que não desistem, que vão em frente, vão tentando, conseguem engravidar.
Tem paciente que engravidou com 14 tentativas. 14 tentativas. É claro que precisa ter uma estrutura financeira, emocional muito boa. Mas hoje ela está feliz e tudo aquilo que passou, ela falou, não, vou voltar para ter outro. Aí é importante esse aporte emocional, porque cada tentativa é um desgaste emocional grande, né, doutora? Por isso, o quanto antes esse casal procurar ajuda, melhor. Porque às vezes a gente, até com técnicas mais simples, a gente consegue resolver. Vamos lá, falar dessas técnicas mais simples. A inseminação artificial é uma técnica mais simples? Sim. Quais são as técnicas de reprodução assistida? Temos a indução da ovulação com coito programado, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. O coito programado é só dar remédio para o paciente e fazer o monitoramento, o ultrassom seriado para acompanhar a ovulação. E daí, quando ela estiver ovulando, você está no período fértil e pode engravidar. Aí o sêmen tem que estar bom, normal, a frequência sexual do casal boa e o único fator, ela não ovula. Então, aqueles casos mais simples, que a paciente tem ovários policísticos, né, que daí ela não ovula com frequência, a gente faz isso. E inseminação intrauterina também é um tratamento mais simples, porque é pego o sêmen, capacitado no laboratório e colocado dentro do útero no momento que ela está ovulando. Então, aqueles casos que a mulher tem pelo menos uma trompa normal, o fator principal é o marido, que o sêmen é mais lento. Uhum. Então, na capacitação, a gente consegue melhorar e pegar os sobrenadantes e colocar dentro do útero no momento que está ovulando. Aí, nesse caso, a inseminação ou a fertilização do óvulo não acontece na trompa, acontece dentro do útero. Não, é mais natural. Ocorre, a trompa vai pegar o óvulo, o espermatozoide vai encontrar ali na trompa, fertilizá-lo. Então, casos que o marido viaja muito e a frequência sexual é muito baixa, é uma indicação, às vezes, de inseminação. Ou casos de casais homoafetivos femininos. Uhum. Também pode-se fazer inseminação, só que daí, nesse caso, só uma das duas vão participar. Aquela que vai ser estimulada, porque a estimulação existe, mas é bem mais leve, para ter 2, 3 folículos no máximo. E a inseminação é feita com sêmen de doador. Uhum. A gente vai já entrar nessa questão do banco de sêmen e dos doadores. E a FIV? E a FIV, a fertilização in vitro, resolve a maioria dos fatores. Então, o homem que tem uma quantidade muito pequena de espermatozoides, a fertilização in vitro. O homem que fez vasectomia, não tem espermatozoides no ejaculado, a gente busca ali no epidídimo e faz a fertilização. Nós fazemos a fertilização com uma técnica, que é a mais avançada, chamada ICSI, que injeta um espermatozoide dentro de cada óvulo. Então eu preciso de poucos espermatozoides, vai ter 10 óvulos, eu preciso de 10 espermatozoides. Então a gente consegue, na maioria das vezes, obter esses espermatozoides. Mesmo o homem, quando não tem espermatozoide, a gente vai buscar no testículo epidídimo para fazer o processo. Então, tem casos de homens que não conseguem ter espermatozoides. Sim. Ou não sai no ejaculado. Então também tem a diabetes, que pode causar uma neuropatia, que daí a ejaculação vai para trás. Daí a gente resgata espermatozoides na urina ou no epidídimo, que é uma região que fica do lado do testículo. Ou no caso daquela amostra que você tem muitos espermatozoides, como fazer para escolher aqueles que são mais inteligentes, capazes? Sim, os espermatozoides são classificados pela motilidade, pela morfologia. Então vai buscar aquele que tem a morfologia oval, que é a normal, que tenha a motilidade mais rápida, direcional. E também o interessante é que para injetar no óvulo, ele tem que ser imobilizado. Ele tem que estar móvel para saber que está vivo. Sim. E daí, com uma agulha que é mais fina que um fio de cabelo, a embriologista quebra a cauda do espermatozoide, aspira para dentro dessa agulha e injeta no óvulo. Ali já acontece a fecundação e a partir daquele momento vocês já começam a ver... No dia seguinte, 24 horas depois, já tem a fertilização. Ou seja, quantos embriões foram formados para embriões ali com o núcleo masculino e feminino fundidos, que a gente chama do pronúcleo. Então tem os dois pronúcleos, masculino e feminino fundidos. E daí
ali ficam 5 a 7 dias em cultura, Sim. até chegar num estágio chamado blastocisto, que é um estágio mais avançado do embrião. E nesse estágio, a gente congela o embrião ou faz a biópsia do embrião antes de congelar para fazer uma análise genética dos embriões. Nessa fase em que vocês já conseguem fazer, por exemplo, essa análise genética, o que é observado? O que a medicina pode oferecer para esses pais, para essas mães, a partir daquele embrião? Aí esse embrião, ele é um embrião que vai gerar uma criança saudável? Que tipo de análise genética vocês fazem? Hoje a medicina está muito avançada. Justamente, a gente pode analisar o embrião e fazer o cariótipo do embrião. Então, dá para saber se tem alguma síndrome de Down, Patal, Edwards, Klinefelter, as principais síndromes, malformações, doenças ligadas ao sexo. Então, também dá para, quando tem alguma doença na família ligada ao sexo, tipo hemofilia, até o autismo, né? Porque o autismo a gente pode selecionar e transferir em menina, que tem risco menor de autismo. Sim. Não tem como selecionar ainda geneticamente o embrião sem autismo, porque aí não está definido quais são os genes, a não ser que tenha na família algum grau de autismo muito alto, né? O casal tem um filho com autismo num grau muito avançado. Aí sim a gente vai buscar aquele gene mais alterado e pesquisar no embrião. Ou se a família dos dois tem casos de autismo, a gente pode fazer um cruzamento dos genes para ver qual que é o que é frequente nos dois e fazer o estudo no embrião. E também doenças familiares. Então já teve casos de família, a família tinha câncer de mama, todas as mulheres tinham câncer de mama. Aí a gente consegue detectar o gene, faz um estudo genético da família, detecta o gene e pesquisa esse gene no embrião. E daí transfere um embrião sem a doença. Essa investigação genética, ela é muito ampla, então, né? Você pode fazer para anemia falciforme, para várias doenças, desde que faça padronização, ou seja, determine qual o gene afetado a família, está afetando a família, e daí a gente vai buscar no embrião. É possível dizer, esse embrião é do sexo feminino, do sexo masculino, e cabe ao médico, ou ao casal, ou ao paciente definir? Se tem alguma doença ligada ao sexo, sim, a gente pode fazer para escolher o sexo. Agora, no geral, a gente não pode fazer uma análise genética só para escolher o sexo. A gente faz uma análise completa. Então, se tem indicação, quando que é a indicação de fazer uma análise genética do embrião? Principalmente pela idade da mulher. Depois dos 35 anos, já está indicado fazer essa análise, porque 50% dos embriões podem ter alteração genética. E é claro que a natureza cuida de fazer a seleção. Então, aquele embrião que tem alguma alteração, às vezes nem se desenvolve no laboratório. Se desenvolver e a gente implantar, provavelmente não vai gerar uma gravidez. E se gerar, na maioria das vezes, aborta. Só que o que a gente faz? Estimula os casais a fazerem a avaliação genética para a gente correr menos risco de não engravidar e de ter a criança, de não ter um aborto. Sobre o implante dos embriões, quem é que decide quantos embriões implantar? É sempre o casal, o paciente? Em conjunto. Em conjunto. Depende muito da quantidade de blastocistos, da qualidade desses blastocistos, desses embriões. Se o casal tem 2 blastocistos no final, a gente recomenda que transfira 1. Por quê? Deixar 1 de reserva. Caso não dê certo, tem o outro. E caso dê certo, ótimo. O ano que vem, o ano seguinte, vem buscar esse outro embrião. Agora, se eles formou vários embriões, tem 5, 6 blastocistos lá, e quiser transferir 2, tudo bem, porque ainda sobram 4. Mas, mesmo a gente recomendando, tem casais que só tem 2, não, eu quero colocar os 2 embriões. E a gente transfere, porque eles são os donos dos embriões, eles que definem isso. Doutor, e por que em muitos casos, porque eu acho que vai também da condição do embrião, né, fixar mesmo, virar um bebê e etc., seguir a gestação, ou não, porque pode realmente, como essa paciente tentou 14 vezes, abortou, não conseguiu evoluir. Mas implanta 2 ou implanta 3, aí vem uma gravidez gemelar, aí já vem os trigêmeos, os quadrigêmeos, isso também acontece, né?
Agora muito menos. Agora muito menos. No começo era mais frequente. No começo, porque antes a gente transferia mais 3, 4, porque a gente não fazia análise genética. Então, a paciente com 40 e poucos anos, sem análise genética, era transferido mais embriões para ver, daí a natureza fazia a seleção e ficava um. Quando poderia ficar 2, 3, 4. Hoje, a gente faz uma seleção maior, então justamente esses embriões vão ficar 5 a 7 dias em cultura, já está fazendo uma seleção. Ou seja, não são todos que vão chegar a blastocisto. Na verdade, tem um funil da FIV. Então, ela sai com 10 óvulos, fertiliza 8, gera 4 blastocistos, desses 4, 2 normais. Entendeu? Então, vai funilando, né? Então, por isso, quanto maior a base, ou seja, quanto mais óvulos ela tiver, mais chances tem de ter embriões euploides normais. Sobre a idade, por que a partir dos 35 anos já fica mais difícil para a mulher ter quantidade e qualidade de óvulos? E para os homens, existe também essa questão da idade? Sim, a mulher, ela nasce com o número de óvulos e ela vai perdendo esses óvulos durante a vida fértil. Para você ter ideia, a mulher perde 800 a 1.000 óvulos, são atrofiados todo mês, menstruando. Porque às vezes pensa assim, não, vou tomar anticoncepcional contínuo para não menstruar e não gastar meu estoque. Gasta. Então, e depois dos 35, essa queda, tanto do número como da qualidade, começa a ser mais acentuada. E daí, isso reflete no quê? No aumento do risco de malformação. E, consequentemente, aborto. Então, para fazer uma seleção, aí a gente indica fazer a análise genética dos embriões. Só que se ela deixa para muito tarde, então depois dos 40 anos, para você ter ideia, esse índice de malformação pode chegar a 80%. Nossa, então, ela tem que ter pelo menos 5 blastocistos, mandar para análise, para ter um normal. E para os homens, tem essa dificuldade da idade também? E o homem também, depois dos 40 anos, também começa a cair a quantidade, a qualidade. Só que o homem produz espermatozoide a cada 60, 70 dias, todo estoque é renovado. Então, o homem, por isso que um homem de 70 anos consegue engravidar uma menina de 20. O contrário não ocorre. Verdade. Quanto tempo os embriões podem ficar guardados? Tem uma legislação específica para esse período? Mas assim, por tempo indeterminado. Quando o casal decidir, tem um valor a ser pago de manutenção, que é um valor anual, para manter os embriões. Eles ficam no nitrogênio líquido a menos 139 graus. Então, é um nível muito baixo, eles ficam inertes ali. E daí você pode utilizar, depois de 5 anos, 10 anos. Eu tenho casais que engravidaram e vieram buscar o embrião outro 10 anos depois. E daí descongela o embrião e óvulo, a mesma coisa. A mesma coisa, porque a gente já ia falar sobre isso, o congelamento dos óvulos, né? As mulheres também estão optando muito por isso, por inúmeros fatores. A gente falava agora há pouco, cada vez mais as mulheres deixam para mais tarde, né? Engravidar, motivos profissionais, cuidar da vida, viajar, aproveitar, enfim. Aí congelam os óvulos ainda jovens para implantar mais tarde. E aí esse implante pode acontecer. Tem mulheres que engravidam, mulheres famosas, engravidaram agora, Cláudia Raia engravidou com mais de 50 anos, com 55 anos, mulheres que engravidam com mais de 40, já tivemos casos até de mulheres com mais idade de engravidar, mas aí sempre com a indicação desse congelamento prévio dos óvulos. Sempre que você congela os óvulos, você pode utilizar eles quando desejar. Né? Então, inclusive se estiver na menopausa, você não tem mais produção, você não tem mais óvulos, e daí você pode utilizar esses óvulos que estão guardados. Se você não fez isso, aí e está na menopausa, ou teve uma menopausa precoce, que também tem casos, aí você tem que utilizar óvulos doados. O congelamento do óvulo é um empoderamento da mulher, porque ela vai poder decidir lá na frente quando e com quem ela vai usar os óvulos dela. Inclusive, a minha filha eu congelei agora, com 20 anos. Ah, é? Congelou os óvulos dela, deixa lá guardadinho. Quando ela quiser, né? Exatamente. Já estão guardados para serem usados. Muitos casais homoafetivos também fazem essa opção, né? A casal homoafetivo mulher
pode ali também congelar os óvulos e fazer também o tratamento. E nos casais que são homoafetivos homens, como é que eles estão fazendo essa trajetória para conseguir gerar filhos? No caso homoafetivo feminino, na fertilização in vitro, elas podem decidir se as duas querem gestar, se uma só vai entrar, doar os óvulos. Normalmente a mais jovem doa os óvulos e a mais velha gesta. Uhum. Elas podem decidir isso. E se for inseminação, daí não, só uma vai participar. E no caso masculino, daí tem que adquirir os óvulos de uma doadora anônima e o útero solidário. Uma barriga solidária. É uma barriga solidária de um parente, de um dos dois. Tem que ser parente? Tem que ser uma pessoa que tem esse vínculo familiar? Isso. Pelas regras do Conselho Federal de Medicina, tem que ser parente de um dos dois. Caso não tenha esse parentesco, seja uma amiga que queira ceder o útero temporariamente, a gente entra com um pedido no CRM e a maioria dos pedidos que nós fizemos, todos foram aprovados. Porque daí o CRM ele vai fazer uma entrevista com os três para ver que não tem o vínculo financeiro, que o vínculo é afetivo. Porque aí, se ocorrer o vínculo financeiro, em algum momento a barriga solidária pode desistir do processo. Você está cobrar mais, você está gerando um filho de outra pessoa e tem todo aquele processo emocional que envolve uma gestação. E aí, para isso não acontecer, inclusive, por exemplo, quem vai emprestar a barriga para uma gestação tem que ter já tido uma gestação também, como dizia, né? Isso, tem que ter tido já um filho. Tem que ter tido já um filho, né? E isso está bem tranquilo, inclusive a legislação já garante que sai da maternidade, vai no cartório e já sai o registro no nome dos pais. Ou do casal homoafetivo, masculino ou feminino. No caso dos óvulos, eles podem ser trazidos de outros países? A legislação permite? Sim, temos inclusive alguns bancos de óvulos, muito poucos aqui no Brasil, a maioria de fora, né? E pode ser Europa, Estados Unidos, Argentina, tem também esses óvulos que podem chegar até a clínica, daí ficam congelados, eles vêm no nitrogênio líquido, ficam congelados no nitrogênio líquido até a utilização pelo casal. Sobre os doadores anônimos, tanto os masculinos, né, quanto os femininos, no caso, que doam os óvulos, é algo já bem claro e definido por legislações no mundo inteiro. A variação é que, tipo, nos Estados Unidos, a doadora, ela vende os óvulos. Aqui não é permitido ter a questão financeira novamente nos óvulos. Então, a maioria das doadoras são doadoras compartilhadas. O que é isso? Elas estão precisando fazer o tratamento de fertilização, então elas têm uma boa reserva, são jovens, não tem fator delas, ou o fator tubário. As melhores doadoras são aquelas que fizeram laqueadura e casaram de novo e querem, ou no mesmo relacionamento, querem ter outro filho. E são jovens. Ela pode doar parte dos óvulos dela. Então ela teve 20 óvulos. Ela pode doar 10 e ficar com os 10. Esses 10 vão ser injetados com o espermatozoide do marido e esses 10 vão para a doação. Aí, anônima. Então ela assina os termos, está doando, sabe para quem. E quem recebe também assina um termo, está recebendo sem saber quem doou. E, contrapartida, quem está recebendo vai pagar parte do tratamento para essa paciente. Por isso que é compartilhada. Os dois se ajudam, mas sem um conhecimento. Isso a clínica faz essa intermediação. Há casos de mulheres ou de casais que conseguiram engravidar ali com a fertilização in vitro uma vez, aí tive uma gravidez gemelar, mas eu tenho um embrião guardado ainda, quero engravidar de novo, e aí vai indo, tem. E a família fica numerosa. Tem. Eu acho fantástico, né? A mulher que queira assim, engravidar, tem uma agora que ela engravidou, já teve o segundo, e ela teve 4 embriões congelados. Ela falou, não, nós vamos vir buscar todos. Ou seja, é uma gestação. E o ideal é até isso, não dar muito tempo a engravidar, principalmente os casos, hoje é muito frequente, endometriose. Endometriose é uma doença da mulher moderna. Por quê?
porque a mulher está deixando a maternidade por mais tarde, ela está menstruando muito mais, é uma doença que se alimenta da menstruação, porque é uma doença inflamatória, então quanto mais tempo ela fica menstruando, mais essa endometriose vai, e a endometriose impede todas as etapas da mulher engravidar, impede a trompa de pegar o ovo, impede o espermatozoide de fertilizar o ovo, impede o embrião de se implantar no útero. É uma doença que realmente ela tem uma ligação próxima com a infertilidade, ou isso é um mito? Muito. 30% pelo menos das mulheres que não estão conseguindo engravidar têm endometriose. Nós estamos vendo esse índice até maior, porque nós temos na clínica hoje um ultrassom de última geração e uma profissional que é excelente na busca da endometriose profunda e adenomiose, que é como a endometriose no útero. É um processo inflamatório, então daí a paciente vai para o nutricionista, faz uma dieta anti-inflamatória. Dependendo do grau dessa endometriose, a gente faz um bloqueio antes da transferência, um bloqueio com injeções, para ela ficar sem menstruar durante 2, 3, 4, 5, depende do caso. Ontem mesmo recebi na clínica um casal que a paciente jovem, mas com endometriose nos ovários, ela teve que fazer 7 meses de injetável para poder desinflamar e a endometriose não está ativa para a gente poder transferir, mas deu certo, a bebezinha está ótima. Tá indo, né? Se a endometriose está ativa, ela é um fator de risco para a gestação? Porque nem consegue engravidar. Nem consegue. Naturalmente vai ter muita dificuldade de engravidar. E se engravidar, de abortar. Por quê? Porque ela está toda inflamada. Então é preciso primeiro fazer um tratamento. Às vezes só a dieta já resolve. Às vezes precisa usar esse injetável. E em alguns casos, até cirurgia. Né? A paciente faz a fertilização in vitro. Então quando ela tem esse grau já nos ovários, muitas vezes o médico indica fazer a cirurgia. Mas antes de fazer a cirurgia, o ideal é ela ir guardar os óvulos ou os embriões já, se ela for casada, e daí sim, ela vai para a cirurgia, porque uma cirurgia dessa, ela corre o risco de perder o ovário. Porque vai tirar aquele cisto, mas muitas vezes tira óvulos, o material bom, né, um pedaço do ovário, ou às vezes até o ovário todo. Então eu já tive casos de paciente que chegou para mim, tinha feito uma cirurgia de endometriose, já tinha perdido um ovário. Ela ficou tentando engravidar e daí como a endometriose se alimenta da menstruação, a endometriose voltou a se formar. Ela fez outra cirurgia e tirou um pedaço do outro ovário. Quando chegou para mim, ela só tinha um pedacinho do ovário. O que nós fizemos? Estimulamos 2 óvulos, 2 embriões, transferimos, não engravidou. Daí fez outra, 2 óvulos, 2 embriões, transferimos, engravidou e teve o bebê. Daí, 3 anos depois, encontrei com ela grávida naturalmente. Por quê? O melhor remédio para endometriose é a gravidez. Você vai ficar 9 meses sem menstruar, mais 6 meses da amamentação. Então, com isso, regride muito. Então, a paciente com endometriose, ela tem frequentemente as tubas aderidas, as trompas grudadas por conta da endometriose. E com a gravidez, essas trompas podem se soltar. O útero vai crescendo, pode soltar essas aderências. Então, é muito frequente a paciente que tem as tubas aderidas por conta da endometriose engravidar e depois ter o seu bebê naturalmente também. Doutor André, existem contraindicações para as reproduções assistidas? Por exemplo, uma mulher que tem uma doença autoimune, que tem uma possibilidade alta de coagulação, que pode ter sangramento, pode ter dificuldade natural. Nesse caso também, a reprodução assistida pode ajudar essas mulheres? Muito, porque nós fazemos toda a investigação e daí tem o fator imunológico, então ela pode ter uma dificuldade maior da implantação na continuidade da gravidez. Então, e a vantagem da reprodução é justamente isso, a gente monitora desde cedo, então sabe precocemente se engravidou e a gente vai estar cuidando. Então, se ela tem um risco de trombofilia, ela vai estar usando a heparina preventivamente desde o começo, desde a implantação, da transferência do embrião, ela já vai estar se prevenindo. Então, a gente consegue. Olha, nesses 27 anos, eu sei que quem trabalha com reprodução assistida deve fazer muita conta, né? De quantos bebês já vieram por suas mãos, da sua equipe, ao mundo nesses anos todos.
Olha, tem mais de 2.500 bebês Mais de aqui no Piauí. Só aqui no Piauí. É. No Piauí, só aqui no Piauí. Em São Paulo, a gente já tinha passado 5.000. São muitas vidas, né? Imagino que muitas famílias muito felizes. Nossa, e a emoção é muito grande. Hoje eu fui tomar café de manhã numa padaria. Chegaram dois amigos que iam correr. Uma bebê. Os meus filhinhos foram dois estão na Europa, que eram gêmeos. Falaram, eu deixei eles irem para a Europa agora 17 anos. E o outro veio me mostrar, minha filha aqui, 20 anos, na faculdade de medicina. Então, isso é uma satisfação muito grande. É isso que eu ia perguntar, né? Para o médico, para a equipe, observar primeiro aquela angústia. Essa família está angustiada. E saber assim, eu posso ajudar. E depois de ajudar, ver, eu consegui ajudar. Esse relacionamento do médico com as famílias, com os pais, com as crianças. Como do ponto de vista pessoal, como é essa satisfação para o senhor? Assim, é até difícil de expressar em palavras, porque a emoção é muito grande, porque a gente vê a luta de casais que estão há anos e anos, 10 anos, 15 anos, tentando engravidar sem solução. A gente vê casais que passaram em outro ginecologista, não, você não tem nada, vai tentando engravidar, e o tempo vai passando. E daí chega para nós já numa idade já mais avançada, com uma dificuldade muito maior, e na verdade tem fator. Porque assim, se não está conseguindo engravidar, tem 2 anos com relação sexual, 1 ano e meio, já tem que engravidar. Se não engravidou, alguma coisa errada. Por isso que eu falei, se a gente conseguir investigar antes e descobrir, o casal vai precisar, às vezes, nenhum tratamento, só às vezes uma orientação, ou um tratamento mais simples, e vai conseguir engravidar. Mas aqueles que não desistem, né? Então a mulher, não estou conseguindo meus óvulos, então vou usar óvulos doados. O sêmen do marido muito ruim, vamos usar um sêmen doador. Hoje tem embrião doado. Então, quando o homem não tem condições ali, não tem espermatozoides, a mulher também não tem mais óvulo. Pega um óvulo daqui. Embrião doado. Né? E daí a gente transfere, o casal consegue engravidar. Então é assim, uma alegria, não tem como descrever a satisfação que é. Hoje mesmo dei uma paciente, mandou o resultado beta positivo de várias tentativas. E não tem como você também não se envolver, porque você acompanha a trajetória das pessoas. Uma pessoa que tentou 3, 4, 5, 14 vezes, você está ali há anos acompanhando aquela história de luta e nesse desejo de gerar uma vida. E a felicidade desse casal é tão grande que daí eles ficam mandando foto dos bebês, quando nascem, quando tem 1 aninho, 2 aninhos. Então, a gente passa a participar da vida daquela família, da felicidade daquela família. Isso não tem preço. Não tem preço. Tem contraindicação o uso prolongado do contraceptivo para a geração de bebês? A mulher que diz, não, minha médica disse que eu passei muito tempo tomando anticoncepcional, por isso que eu não consigo engravidar. Hoje, os anticoncepcionais são de baixa dosagem. Então, a hora que para o anticoncepcional, a fertilidade volta rapidamente. O que acontece? Que, inclusive, tem uma paciente fazendo tratamento, ela tomou vários anos anticoncepcional, só que o que acontece? Agora ela está com 39 anos. Então, não é por conta do anticoncepcional, é como eu falei, foi perdendo esses óvulos, mesmo não menstruando, e a qualidade também. Então, hoje ela tem poucos óvulos com qualidade menor. A tecnologia que evoluiu muito, né, para ajudar vocês a transformar esses desejos em sonhos reais, né, sonhos realizados, continua evoluindo. Então, a gente está num momento em que a gente olha, vê a inteligência artificial chegando, vê a tecnologia avançando de todas as formas. Hoje, e olhando para 27 anos atrás, de que forma a tecnologia tem ajudado a reprodução assistida a finalizar esses processos? Principalmente essa questão da qualidade do embrião, a gente consegue selecionar o embrião melhor, inclusive aquele euploide normal, e transferir menos embriões, então tem uma gestação única, muito mais tranquila.
Então, isso é o fundamental. Hoje, e poder selecionar um embrião sem uma doença, inclusive é possível, tipo, a gente tem casos de pacientes com anemia falciforme. Então, o casal, o homem e a mulher, tem traços da anemia e tem um filho com anemia, uma filha com anemia. Aí é possível fazer o tratamento, buscar dentro dos embriões que eles formaram aquele embrião que não tem a doença e também as células HLA, ou seja, se são compatíveis com a irmã. Por quê? Vai poder doar as células tronco para a irmã, as células da medula para a irmã. Em vez de ter um filho, vai ter dois, vai salvar a vida do irmão. Né? Então, isso é fantástico. É a medicina reprodutiva evoluindo cada vez mais. É um mundo de possibilidades, né, doutor André? Que a gente tem que ter a ética para não fazer eugenia, né? Tipo, não, eu quero ter um filho de olho azul, de 1,80 m, inteligente. Isso não, né? A gente vai buscar doenças para ter um embrião e ter uma gestação em filho saudável. Isso é muito importante, a gente já vai finalizando aqui o nosso podcast, mas falar sobre ética, sobre responsabilidade, né, sobre compromisso, sobre fazer um trabalho dentro do que a legislação permite fazer, e isso é extremamente importante, é o que garante, inclusive, o sucesso de um médico que está há tantos anos fazendo o que faz, né? Se a gente não fizesse tudo como, a gente não teria todo esse tempo na área, né, trabalhando aqui. A gente dá uma passeada, estava antes de convidar o doutor André para essa entrevista, olhando no Instagram da clínica, né, passeando lá, é tão maravilhoso, é um mundo tão fantástico assim, e eu imagino que muitas vezes muita gente diz assim, é como se você tem um poder tão grande sobre aquilo, né, que eu imagino que a sensação de prazer, de estar trabalhando nesse ambiente que envolve vida, né, de verdade, deve ser assim, algo extraordinário. E a gente trabalha com embriões, só que o embrião a gente não considera uma vida. A gente considera um monte de células com potencial de vida. Inclusive lá em São Paulo, nós levamos uns seminaristas no laboratório para ver, olha, o que você está vendo aí? A gente pegou células da pele, estou vendo um monte de células. Tá? Pegamos um embrião, o que você está vendo aí? É um monte de células. Então, isso é um embrião. Ou seja, quem dá vida para o embrião é o útero da mulher. Então, é ela que vai, o sangue dela que vai nutrir. E então, por isso que cada vez mais as mulheres estão aceitando óvulos doados, embrião doado, porque ela vai gestar, ela que vai dar à luz, amamentar, vai ser mãe de todas as formas. Só para esclarecer, porque a gente não quer entrar em polêmica de nada, né? Por exemplo, tem uma polêmica imensa em torno do aborto, mas a partir do momento, então, só do ponto de vista científico, o embrião está no útero da mulher, ali já é uma vida. Não. Não? A partir do momento, é como morte. O que é morte? Morte é quando para as ondas cerebrais. Então, o embrião é quando ele tem a função cardíaca funcionando. Então, ali tem uma vida. Né? Então, a partir de 6, 7 semanas de gestação. Porque até lá, ela pode abortar, o embrião pode estar na trompa. Isso ainda não chegou. Ouviu o coraçãozinho batendo na ultrassom. Ali tem uma vida se evoluindo. Ok, doutor. Então, a ciência, ela corre mais rápido do que a religião, mas o que eu queria dizer para fechar, que a gente trabalha com vida, né? Então nós somos em pró da vida e a gente não tem a capacidade de gerar uma vida. Como eu falei, quem gera é outro. E quem dá essa possibilidade é ele lá em cima, né? Então a gente é só um instrumento, a gente coloca um embrião lá dentro, mas quem define. Tanto que, às vezes, eu coloco um embrião que eu acho que não vai gerar a qualidade ruim, a mulher engravida. E, às vezes, coloco um embrião lindo, maravilhoso, e a mulher não engravida. Aí,
porque é ele que Deus. decide. Doutor André Luiz, engenheiro, muito obrigada pela presença aqui no nosso Pod Saúde. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Foi ótima a nossa conversa, tá bom? E até uma próxima. Até. E até uma próxima também, você que acompanhou com a gente aqui o nosso Pod Saúde Pi. Tem muito assunto interessante vindo por aí nos próximos episódios e a gente conta com a sua audiência. Até a próxima.